Deus é bom o tempo todo, né? Minha família, minha bênção. Você pode declarar, você que é esposo, você que é esposa, você que é filho, você que é filha. Declare para você: minha família, minha bênção. Glória a Deus. Repita mais uma vez comigo: minha família, minha bênção. Aleluias. Bendito e eterno Deus, Pai de poder, Deus de grande honra e grande glória. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as famílias, ó Pai amado. Sabemos que o Senhor é o Deus que conhece o coração e a estrutura de cada família e conhece as nossas necessidades, e que o inimigo, ó Pai amado, que tem rondado este mundo, tem tentado destruir aquilo que o Senhor plantou nesta terra para ser a base desta terra, a base de todas as famílias, ó Pai amado. Pois aqui nesta manhã, que o Senhor possa restaurar famílias, possa criar famílias inabaláveis, ó Pai amado, para que possa representar o Senhor, o Deus que vive, o Deus que reina, o Deus que nos criou e nos formou, ó Pai amado. Pois este é o meu pedido, e sei que o Senhor conhece o pedido de cada uma dessas famílias, como clamamos e dizemos: minha família, minha bênção. Vocês podem se assentar, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Amém? Vou ler aqui os salmos, pode ficar se assentados mesmo, já oramos. Salmos 115, a partir do versículo 15. Se vocês quiserem acompanhar, a Bíblia diz lá que sois benditos do Senhor, é que está dizendo o texto. O salmista declara: sois benditos do Senhor, através do Criador dos céus e da terra. E aí diz o versículo 16, que Deus, Ele é o Senhor dos céus e a terra, Ele deu aos filhos dos homens, né? E aí diz assim a sepultura: pois nós bendiremos o Senhor e louvaremos o Senhor. Amém? Leitura maravilhosa do salmista aqui, apesar dele não estar falando de família, mas ele começa este finalzinho destes salmos aqui. Ele diz que nós somos benditos do Senhor, pelo Criador dos céus e da terra. Ele faz uma alusão aqui a este texto. Talvez a palavra alusão é indiretamente a alguém ou a algo, né? Mas ele está fazendo esta alusão aqui a Gênesis, ao Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos plantou nesta terra. E ele faz essa declaração: sois benditos do Senhor. Somos bem-aventurados do Senhor, somos agraciados do Senhor. É por isso que o tema dessa reflexão, desta manhã, é minha família, minha bênção. Eu ganhei um livro aqui, no culto Seja Homem, né, do Hernandes Dias Lopes. Terminei de ler hoje ele pela manhã, um livro bem pequeno, né, e diz lá restauração de famílias. E nós já estamos aí também estudando, fazendo um outro estudo que diz lá um outro tema: uma família inabalável. Então eu tenho meditado um pouco sobre família e tenho aprendido muito a trabalhar um pouco mais com a minha família, né? Principalmente com os meus filhos, né? Que tem uma grande dificuldade, né? Com os meus filhos, né? E nós vamos ver que nesta mensagem, nós vamos ver que homens falharam com as suas famílias. Se pegarmos Davi, a Bruna perguntou para mim: eu vou ler o Salmos 27. Eu falei: Salmos 27 é uma benção, né? Que já começa: o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, a quem temerei? E aí Davi diz lá: uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar nas tuas casas todos os dias da minha vida. Davi, quem não gostaria de ser como Davi? Davi foi rei, Samuel, rei. Imagine um rei, e um rei bem visto perante a Bíblia, né? Da descendência dele veio o Senhor Jesus. Só que como pai ele falhou, porque nós vemos que ele não repreendeu ali os teus filhos. Vimos ali adultério dentro da sua casa, vemos ali morte dentro da sua casa, porque faltou talvez um pulso firme da sua parte. Um outro homem que conhecemos, que foi o tutor, né, o professor de Samuel, que é o sacerdote Eli. Nós vamos ver isso aí lá no livro de 1 Samuel, que Eli era um sacerdote, acolheu Samuel, porém os teus filhos davam maus testemunhos
em relação à casa de Deus. E Eli não teve o pulso firme para repreender os teus filhos, né? Então, nós vamos ver que muitas vezes nós somos bons em alguns aspectos nesta terra da qual vivemos. Talvez somos bons profissionais, somos bons amigos, somos bons pastores, somos bons diáconos, diaconisas, bons músicos, e daí por diante vai essa vastidão aí de títulos, né? Mas será que nós somos bons pais? Será que nós somos boas mães? Bons filhos, boas filhas? Porque nós declaramos, minha família, minha bênção. Não foi o que nós declaramos? Então, se nós desejamos isso, temos que adentrar dentro deste papel ao qual a Bíblia chama cada um para o seu papel. O salmista, ele faz a declaração aqui no versículo 16, ele diz que os céus são os céus do Senhor e a terra deu aos filhos dos homens, né? Quando ele diz que os céus são os céus do Senhor, eu volto novamente lá em Gênesis. O versículo 1 diz que Deus, ele criou os céus e a terra, né? E o versículo 26 de Gênesis 1 diz que Deus, no sexto dia, após várias criações, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. Quando ele diz homem, nós vamos ver uma coisa lá que nós deixamos muitas vezes passar batido. Ele cria macho e fêmea no mesmo dia, é o que está dizendo lá. E aí ele coloca na terra e sujeita todas as coisas a este casal, a esta família, para que eles pudessem dominar sobre todas as coisas que estavam nesta terra. Então, quando eu vejo o salmista declarando que os céus são os céus do Senhor e a terra deu os filhos dos homens, eu fico maravilhado. Adão e Eva estavam desfrutando das maravilhas deste mesmo sol que desfrutamos, das estrelas, da natureza. Porém, eles desobedeceram a Deus e aí veio o declínio através da desobediência. E hoje nós vemos essa devastidão, né, da caída das famílias por causa da desobediência. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. As famílias, que é a base para que possa representar Deus aqui nessa terra. E ele disse, sejam fecundos, multipliquem, né? Glorifique o meu nome através das vossas famílias. É por isso que eu digo, minha família, minha bênção. Então, sois benditos do Senhor. Nós temos que ser bem-aventurados, agraciados, debaixo da promessa que Deus nos deu e debaixo das ordenanças do Senhor. Se nós cumprirmos, vamos ser bem-aventurados, agraciados. E Deus, ele só quer que nós venhamos cumprir com o propósito ao qual ele colocou cada um de nós nessa terra. O versículo 17 diz que os mortos não louvam ao Senhor. O que é engraçado aqui neste versículo? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. São palavras sinônimas. Mortos, descer à sepultura, morreu, não é verdade? Só que os mortos são aqueles mortos vivos, né? Que muitas vezes andam, né? Isso nós vamos ver daqui a pouco lá no livro de Jó. Às vezes nós estamos de pé, mas achamos que estamos vivos espiritualmente. Talvez estejam muitas integrantes de algumas famílias que estejam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E aí o salmista aqui, ele declara algo e chama a atenção daqueles mortos vivos, né? Que devem louvar o Senhor ainda enquanto estão de pé, porque quando descerem à sepultura, não vai ter mais como. Não vai ter mais como. É por isso que nós vemos lá em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai enquanto Ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau, maligno, os teus maus pensamentos, se converta ao Senhor. Então você que está de pé, você já analisou se realmente você está vivo na presença do Senhor, louvando, representando Ele como Ele é digno de honra, digno de glória, lutando pelos preceitos, pelos princípios dos quais Deus instaurou para que uma família possa representar Ele aqui nesta terra? Aí o salmista encerra o Salmos 15 aqui dizendo, nós bendiremos o Senhor. Nós quem? Esse texto, essa fala é para nós. Nós bendiremos o Senhor.
e louvaremos o teu nome. É por isso que nós declaramos: minha família, minha bênção. A sua família é uma bênção, ela foi criada para ser uma bênção, para resplandecer, para fazer a diferença. Só que dentro de uma família existe algumas funções que ao decorrer das escrituras nós vamos vendo que o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel e os filhos têm o seu papel. O homem, ele é o cabeça da casa, a mulher está sobre a mesma missão, submissão, sobre a mesma missão. Os filhos são herança do Senhor, a qual o Senhor tem dado a este casal para que eles possam cuidar e administrar. Como é que nós temos tratado os nossos filhos? Davi não teve tanta coragem ou ousadia de repreender os teus filhos. Eli, ainda muito menos. E nós que estamos aqui hoje, servindo a este Deus, como pais, talvez como filhos, mas será que estamos dentro deste papel? Este livro do Hernandes Dias Lopes, que eu ganhei, que diz Restaurando a Família, eu achei ele muito bacana, porque quando eu olho para a sociedade e para as famílias desta terra hoje, estão caindo, declinando. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas que pregavam o evangelho veementemente, com toda certeza, parece que estas mesmas famílias têm deixado com que os mourões, as colunas, os baluartes sejam caídos e vivem aceitando muitas coisas que até mesmo o governo do qual hoje somos liderados impõe sobre as nossas vidas. Hoje o governo ao qual está sobre as nossas vidas, às vezes proíbe os pais de corrigirem os vossos filhos. Hoje vemos o quê? A libertinagem de drogas, sexo, isso está virando rotineiro dentro das igrejas, ficando coisas normais. Mas vamos nos espelhar na vida de um homem, na vida de uma família que foi fiel, que se chama Jó. Quando lemos a Bíblia, no primeiro capítulo de Jó, se vocês quiserem acompanhar, nós vamos ver lá que havia um homem na terra de Uz, Uz, que nasceram lá 7 filhos, 3 filhas, e vai falar que ele era um homem temente a Deus, um homem justo a Deus. No versículo 6 nós vamos ver que um belo dia, vindo os filhos de Deus se apresentar a ele, veio também ali Satanás entre eles, entre os filhos de Deus. E aí no versículo 7, nós vemos lá o Senhor perguntando a Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus se levanta e dá um bom testemunho de um homem, um pai de família, um sacerdote, um líder nato, um grande homem, um grande espelho para cada um de nós que estamos aqui. Seja você homem, seja você mulher, seja você filho, seja você filha, independente que você seja, mas este homem mostrou o que quer fazer parte de uma família. Deus deu testemunho dele. Não foi um homem, não foi uma mulher. Deus deu testemunho dele. Viste, meu servo Jó? A Bíblia diz, no primeiro capítulo, que este homem, ele era um dos homens mais ricos, ou mais rico do Oriente. Imagine, uma pessoa rica é uma pessoa que tem muitas tarefas, muitos compromissos, não tem muito tempo. A Bíblia diz que Jó, ele zelava pela sua família de tal forma, enquanto os teus filhos, um dia por semana, se reunia cada um na casa de um dos meninos, porque as filhas eram convidadas, as suas irmãs, para ir na casa dos seus irmãos. E Jó, com todo zelo, com todo cuidado, será que os meus filhos pecaram? Ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelo pecado dos teus filhos. Será que nós zelamos pela vida dos nossos filhos? Será que nós cuidamos dos nossos filhos? Será que nós cuidamos das nossas esposas? Será que as esposas cuidam dos vossos filhos? Será que as esposas cuidam dos vossos maridos? Da forma a qual Jó zelava pela sua família?
Jó, ele era justo e temente a Deus. Mas olha a ousadia, vocês já conhecem de cor e salteado a história de Jó, mas o diabo ele foi astuto, ele questionou até Deus, ele quis colocar Deus na linguagem humana aqui em xeque, né? Lógico que Jó é justo, o Senhor o cerca de bens, o Senhor abençoa ele de todos os lados, o Senhor dá de tudo, lógico, desse jeito ele vai ser fiel a ti mesmo. Como não vai ser fiel? Não tem como. Não é não, pastor Marco? Não tem como, né? Pastor Marco não ser abençoado, né? Samuel, Júnior, Mauro e todos nós que estamos aqui, Diácono Silvio, não tem como. Mas tira e mexe na estrutura dele, na vida financeira, nos filhos, na saúde, no casamento, no relacionamento dos amigos, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus permitiu. Isso está tudo no capítulo 1. Deus permitiu. Em um único dia, nós vemos no capítulo 1, a partir do versículo 11, nós vamos ver lá que Satanás estende as tuas mãos e toca em tudo quanto Jó tem. E ele perde toda a sua riqueza em um único dia. Veio um servo de Jó declarar a ele que um bando de ladrões, não me recordo o nome lá daquele povo, destruíram tudo que Jó tinha. No versículo 13, ainda sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vindo na casa de seus irmãos, primogênito, né? Tem um versículo aqui que fala que desceu o fogo do céu. A Bíblia diz que Deus desceu o fogo do céu, mas nós entendemos que Deus permitiu que Satanás fosse atacar Jó. Satanás fez descer fogo do céu para consumir o resto do rebanho de Jó. E aí veio um outro servo dar essa notícia para ele. E quando aquele servo estava terminando de dar a notícia, no versículo 14, veio um outro servo dizer que veio um grande vento, soprou sobre os 4 cantos da casa dos filhos de Jó, onde eles comemoravam e celebravam ali os banquetes, e mataram todos os filhos. Irmãos, quem já perdeu um parente, quem já perdeu um filho, sabe qual é a dor. O correto é os filhos enterrarem os pais, mas já vimos pais enterrando filhos. No caso de Jó, morreram 10 filhos. Imagine aquele cara chorando, já preocupado, já aflito por ter perdido toda a sua riqueza, e aí ter que enterrar os filhos. Coloca um caixão sobre a sepultura, e assim até chegar no 10º, aquele homem já não tinha mais lágrimas para chorar, não tinha mais expressão de dor para aquele homem. Eu fico tentando imaginar o sofrimento de Jó, fico tentando me colocar no lugar de Jó, fico tentando expressar a dor daquele homem, mas não tem explicação, não tem explicação. Então é atacada a vida financeira de Jó, é atacado os filhos de Jó, e em terceiro lugar, nós vemos Deus permitindo aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Satanás estendendo as tuas mãos contra a vida física de Jó, ao ponto daquele homem ficar com uma sarna no corpo, de se coçar com um caco de telha. Às vezes nós não conseguimos parar para imaginar as chagas que estavam sobre o corpo de Jó. Ontem eu estava no centro de Guarulhos, avistei um pedinte ali, com a perna do lado de fora, com uma ferida muito feia, que eu não tive coragem de fixar os meus olhos naquela ferida. Imagino o sofrimento daquele homem, mas agora imagine o sofrimento de Jó. Eu não sei qual é o tamanho da tua dor, eu não sei o que você tem passado, mas o sofrimento de Jó não para por aí. Quantas e quantas vezes reclamamos, irmãos, porque uma porta de emprego não se abre? Quantas e quantas vezes nos reclamamos porque Deus não nos concede um bem material? Quantas e quantas vezes reclamamos por coisas
muito menores do que essa, mas Jó não estava reclamando. Ele estava passando por tudo isso. O casamento de Jó foi atacado. A mulher de Jó, aqui no versículo 8, diz assim, no versículo 9, a sua mulher disse: por que Jó? Olha o estado que Jó deveria estar. Sem dinheiro, sem filhos, enfermo, e a sua mulher diz para ele: Jó, por que você não amaldiçoa este Deus e morre? O que mais me chama a atenção aqui, talvez é porque eu tenha vivido isso daqui, né? No versículo 11, os amigos de Jó, ouvindo aqueles 3 amigos, o estado lastimável de Jó, foram até Jó para consolá-lo, tiveram compaixão. Quando avistaram o estado de Jó de longe, os caras rasgaram as suas vestes, se cobriram de pó e ficaram 7 dias em silêncio, chorando com Jó. Quantos de nós já nos compadecemos por alguém ou por algo? Parece algo fantástico isso daqui, né? Se compadeceram 7 dias pelo estado de Jó. Mas irmãos, às vezes eu não sei quanto tempo você está chorando, eu não sei quanto tempo você está consolando alguém, mas estes jovens aqui, amigos de Jó, como a mulher de Jó, que mandou amaldiçoar Jó, estes homens se levantaram e começaram a julgar Jó. Jó, não é possível, nós já estamos aqui orando por você há 7 dias, sem comer, em silêncio do seu lado. A Bíblia não fala isso, mas nós podemos imaginar: cara, será que não é os teus pecados? Será que não são as tuas iniquidades? Quantas famílias hoje têm sido abaladas e destruídas devido à perca de bens materiais, ou por perda de um emprego, ou pelas finanças não estarem tão boas, né? Casamentos têm sido destruídos, famílias têm sido abaladas e as pessoas brigam por isso. Mas também podemos olhar um outro lado. Muitas famílias brigam porque às vezes têm dinheiro, ganância, e outras brigam por falta de dinheiro. Quantas famílias muitas vezes se dividem porque filhos se perderam, às vezes nem morreram, se perderam na estrada, se perderam no mundo, e famílias são destruídas por causa destes fatos que acontecem. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, fatos e realidades das quais o inimigo continua agindo na vida das famílias, das quais devem ser a base de Deus aqui nesta terra. O inimigo, ele tem atacado famílias, tem atacado a vida financeira, tem atacado o casamento, tem atacado a enfermidade e tem mexido com a vida de muitos amigos, e por causa disso famílias têm sido devastadas. O inimigo, ele continua usando as mesmas ciladas e as mesmas armas para destruir o povo de Deus. Mas será que nós estamos de pé, firmados, como uma família inabalável, a qual Deus criou e plantou no jardim do Éden, que não devia desobedecer a Deus e cumprir com os teus mandamentos e representar a Deus nessa terra? Como nós estamos nos comportando? Satanás, ele é tão astuto que ele usou as mesmas ciladas que usou com Adão e Eva, usou com Jesus também. Que é o quê? Usou as concupiscências, os desejos, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, oferecendo para Eva: ó Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o desejo de Eva de ser igual a Deus. E com Jesus não foi diferente. Satanás falou: olha, se você se prostrar perante mim, eu te darei este mundo todo, querendo seduzir Jesus. Se ele tivesse este desejo de dominar este mundo, apesar do mundo já ser de Jesus, mas o diabo, ele é astuto. Você já é de Deus, mas o inimigo toda vez ele vai tentar você, dizendo: você é de Deus mesmo, a sua família é de Deus mesmo, você tem certeza?
O inimigo, todo momento, ele está tentando persuadir as nossas vidas, irmãos. Quantos de nós temos caído na cilada do inimigo? Quantos de nós temos traído Jesus? Quantos de nós temos negado Jesus? Quantos de nós temos virado as costas para esse Jesus? Quantos de nós temos virado as costas para os integrantes das nossas famílias? Para se ter uma família inabalável, irmão, é necessário nós vivermos o papel ao qual Deus designou a cada um de nós. Temos que ser o sacerdote do nosso lar. A mulher tem que ser aquela mulher sábia para edificar o seu lar. Temos que orar pela vida dos nossos filhos. Temos que orar pela vida dos nossos cônjuges. A mulher de Jó, ela falhou, mas Jó se manteve de pé, se manteve firme. Apesar de ser um homem, mas é um exemplo para cada um de nós. Se você quer que sua família seja uma bênção, comece a interceder por ela. Ore, jejue, se sacrifique pela sua família, porque você um dia fez um juramento ao se casar, ao constituir uma família, que até que a morte nos separe. Então não deixe com que estas coisas venham abalar a sua vida, venha fazer com que você venha desistir de representar a Deus nessa terra. Jó, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Mas Jó, ele perseguiu na sua caminhada, persistiu nessa caminhada. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Quantos de nós, às vezes, eu não sei se aqui acontece isso, tá? Será que acontece, Mônica? As pessoas quiseram explicar o que estava acontecendo na sua vida? Não, Moniquinha, você está passando por isso, é porque você tem que ter mais fé, você tem que ter mais não sei o quê. Não é assim muitas vezes, nós seres humanos queremos explicar a causa da situação que a pessoa está passando, e assim somos nós. Mas os amigos de Jó também, eles criaram uma teologia sobre Deus, sobre a vida de Jó, dizendo: Jó, você está passando por tudo isso devido aos teus pecados, talvez você tenha errado nisso, nisso e naquilo, Jó. Será que muitos de nós, muitas vezes, não criamos uma teologia sobre Deus e sobre aquilo que Ele está fazendo, até mesmo na nossa vida ou na vida das outras pessoas? Nem os amigos de Jó sabiam o que estava acontecendo com a vida dele, nem o próprio Jó sabia o que estava acontecendo. Porque quando lemos o livro de Jó, Deus não revela que Deus permitiu que Satanás fosse provar a vida de Jó. Mas um fato é, uma realidade é, que Deus está no controle de todas as coisas, e quando nós nos mantemos firmes diante deste Deus, é Ele que glorifica o nome dEle em nossas vidas. João capítulo 9, a partir do versículo 1, tem um fato interessante, que dá para nós tomarmos como exemplo. Jesus entrou numa cidade e avistaram ali um cego de nascença. E aí os discípulos de Jesus olharam para ele e perguntou: mestre, quem pecou, ele ou os teus pais? E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: nem ele, nem os teus pais, mas isto foi para que o meu nome fosse glorificado na vida dele. Vocês conseguem entender? Cada situação, cada luta, cada prova que muitas vezes passamos, é porque Deus deseja derrotar o inimigo através da sua vida, através do teu testemunho. Então se mantenha de pé, porque Deus, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida, na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida da sua esposa, do seu esposo. O que Deus quer é que você se mantenha de pé, independente da luta a qual você esteja vivendo ou passando. Uma coisa é muito fácil, declarar: eu confio em Deus. Outra coisa é viver, é chegar ao fundo do poço e não negar este Deus que nós estamos servindo. Só quem já chegou no fundo do poço sabe dizer o que é o fundo do poço. Então talvez você ainda não tenha chegado ao fundo do poço, para você dizer como é o fundo do poço e quem é o Deus da sua vida. Você vai esperar chegar no fundo do poço ou vai começar a glorificar o nome de Deus na sua vida? Porque Satanás, ele é um grande engano que nós temos,
Porque a Bíblia não diz que este mundo é do maligno, diz, neste mundo jaz o maligno. Ele está neste mundo, mas este mundo não pertence a ele. Porque a Bíblia é clara em dizer que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Esta terra pertence a nós para glorificarmos e exaltarmos o nome santo deste Deus. Para acabarmos com esta iniquidade, nós precisamos declarar e dizer, minha família é minha bênção. Devemos representar um Deus vivo em meio a esta iniquidade, porque aonde há luz, as trevas fogem. Então precisamos ser luz, precisamos ser bênção, precisamos fazer a diferença, irmãos. Talvez você esteja num barco, sendo açoitado, como os discípulos de Jesus estavam lá, de um lado para o outro, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Talvez você esteja sendo bombardeado por muitos lugares, e por que isso está acontecendo? Mas se o mestre estiver no seu barco, o Senhor Jesus, ele está no comando de todas as coisas. Assim como Deus estava no comando da vida de Jó. Jó, em um determinado momento, quase no finalzinho da sua vida, da sua carreira, antes de ser mudado, virado o seu cativeiro, né? Nós vamos ver isso lá em Jó capítulo 38, que Jó, ele questionou muito a Deus, porque a sua dor era tão grande, que ele falou, Senhor, eu não aguento mais. Ele começou a questionar Jó começou a questionar Deus, no capítulo 36 e 37, o 38 Deus, no versículo 3, Deus fala para Jó assim, depois de tanto questionamento, às vezes nós questionamos tanto Deus, falamos, por que isso Deus? Isso não é justo. Será que o Senhor não está me vendo? Por que isso está acontecendo comigo, com a minha casa, com meu filho? Por que isso está acontecendo com a minha esposa? Eu não aguento mais isso, não quero mais essa situação. Às vezes está querendo jogar tudo para o alto e colocando a culpa em diversas coisas. Mas Jó, ele questionou Deus de uma tal forma que Deus falou assim para ele, no versículo 3 de capítulo 38. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Imagine se Deus fizesse algumas perguntinhas para você, e você conseguisse responder. Deus perguntou para Jó, onde estava tu, Jó? Com todo esse seu questionamento, com toda a sua sabedoria, quando eu coloquei os fundamentos sobre a terra. Aonde estava tu, Jó? Aonde estava a igreja de Bom Sucesso? Quando eu criei esta terra, ou quando eu formei este bairro, aonde estava cada um de vocês? Por acaso, aí Deus começa aqui, tem uma lista, tem várias perguntas que Deus faz a Jó, e Jó não consegue responder nenhuma. Assim somos nós muitas vezes, perguntamos, Senhor, por que eu vivi 27 anos tomando insulina, passei por um processo de hemodiálise, por que, Senhor Deus, tive que enfrentar filas de 350 pessoas, porque eu tinha que aprender algo para saber quem é Deus na minha vida. E muitas vezes nós não conseguimos entender, mas por diversas vezes eu perguntei para Deus, na minha situação, Deus, quando eu estiver mais velho, eu não vou conseguir tomar insulina, porque eu vou perder o tempo ali e tal, e eu falei, vou cambalear, vou passar mal, e bobinho era eu que não sabia que Deus estava no controle. E assim somos nós, somos muito bobos, achamos que Deus não está no controle da nossa casa, da nossa família, da sua vida. Ele só quer que somente venhamos confiar nele, acreditar nele, e confiar em Deus é ir além, é dar um passo adiante, e muitas vezes nós não damos este passo adiante, porque nós só confiamos naquilo que nós podemos fazer. O nosso Deus é o Deus que trabalha nas causas impossíveis, para que se torne possível para cada um de nós, para que possamos ver que Ele é Deus. Então Jó, com todos esses questionamentos, Deus joga um monte de pergunta nele, que ele fica meio, até bobo, meio atordoado, e não sabe o que está acontecendo, não consegue responder. Então talvez, não só eu, como o meu amigo Dinho, né, que às vezes passa por momentos difíceis e não consegue entender também, né? Mas Deus, Ele sabe por que nós passamos. Deus, Ele sabe por que passamos por momentos difíceis, porque Ele quer glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Mas será que nós queremos estar de pé? Quantas vezes viramos as costas para Deus, irmãos?
Esses dias eu estava num pequeno grupo e falei que nós temos uma grande falha. Quando você olha, Jesus ele constituiu uma família, né? De amigos, que eram os seus discípulos. E sabemos que 2 deles fizeram coisas ruins. Pedro negou Jesus. Não foi assim, Maurício? E Judas, ele fez o quê? Ele traiu Jesus. Qual que é a diferença de Pedro e Judas? Pedro, ele se arrependeu e voltou para os braços de Jesus. Agora Pedro, ele morreu no seu remorso. Será que muitas vezes nós não estamos morrendo no nosso remorso como Judas fez? Porque não temos coragem de nos arrepender e voltarmos para Deus e confiarmos que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele está no controle das nossas vidas, que Ele é o Deus que está no comando do nosso barco, que Ele que está no comando da direção. Eu acho que nós precisamos confiar mais neste Deus, irmãos. Precisamos acreditar mais neste Deus. Tem um testemunho, que às vezes é até contado nas rádios aí, que diz lá que o avião estava muito alto e havia uma criancinha que estava ali. E uma pessoa perguntou para aquela criancinha, dentro daquele avião que estava passando por um momento de turbulência: você não está com medo? E a criancinha olhou para aquela senhora e respondeu: não. E aí, senhora, por quê? Porque o meu pai é o piloto. Então, quando nós confiamos que o nosso Pai, o nosso Deus está no comando das nossas vidas, nós não tememos. Enfrentamos as dores, enfrentamos as dificuldades, enfrentamos as batalhas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que Deus ele quer que nós venhamos a aprender? A confiar nele. Quando Jó, ele aprende que Deus está no controle de todas as coisas, o que ele diz lá no Salmos 42? Depois de todas as perguntas que Deus faz para ele, no versículo 42 de Jó 42, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Deus tem que fazer você passar, Ele vai permitir que você passe. E a obra que Ele tem para fazer na sua vida é muito maior de tudo aquilo que você tem passado. Hoje, eu consigo entender, irmãos, o processo do qual eu passei, o processo da Mônica, a qual ela passou, que muitas vezes nós precisamos aprender a confiar em Deus, acreditar que Deus está no comando de todas as coisas. Precisamos deixar com que Deus guie o nosso barco, com que Deus guie a nossa direção. Eu, no meu caso, se eu tivesse que passar por cima de alguém para adquirir algo, eu passaria. Não gostava de pegar fila no banco, não gostava de pegar fila. Deus só começou fazendo eu pegar fila de 400 pessoas, 450 pessoas. Você vai lá para a fila do SUS, vai ficar lá. Vai lá para a fila do INSS, vai ficar lá. Levantava 1h da manhã para ser atendido 9, 10 horas da manhã. Olha a situação que Deus fez. Vou ensinar você a ser paciente, presbítero Anderson. Não tinha paciência. Hoje vocês veem eu meio agitado assim, é porque ainda estou no processo da paciência ainda, viu? É tudo para ontem lá em casa, bora, bora. Então eu tenho que dizer, minha família é minha bênção, é verdade. Então eu estou aprendendo a ser ainda paciente com eles, paciente com a igreja a qual eu faço parte, paciente com os meus amigos, e ainda estou nesse processo, irmãos. Esperar não é coisa boa, mas quando nós nos deleitamos no Senhor e confiamos no Senhor, Ele satisfaz todos os nossos desejos. Ele realiza os nossos sonhos, Ele faz milagres e maravilhas nas nossas vidas. Então, o cativeiro de Jó foi virado, ele nem imaginava, né? Hoje, eu estava ali meio aflito para subir nesse púlpito pregar a palavra de Deus. Eu não sou muito de chorar. A Magone foi orar por mim ali e Deus falou comigo, né? E aí eu comecei a colocar um choro para fora. Eu falei: Deus, chorar é bom, né? Então, eu sei que Deus, Ele cuida dos teus. Deus, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas não importa qual seja a sua dificuldade.
Deus, Ele só vira o nosso cativeiro quando deixamos Ele nos usar para que a vida das outras pessoas sejam abençoadas. E foi o caso de Jó, quando ele começou com toda aquela enfermidade, com todos os teus problemas, colocou as tuas mãos sobre a vida dos teus amigos e orou pela vida daqueles homens que estavam julgando ele, que estavam realmente colocando ele cada dia mais para baixo, sem ele ter culpa, sem ele saber a causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus vira o cativeiro de Jó e abençoa poderosamente a vida daquele homem. O homem que havia perdido finanças, Deus dá em dobro. O homem que havia perdido 10 filhos, Deus dá mais 10 filhos para ele. Entre os 10 filhos, 3 filhas, como nenhum houve naqueles tempos, mulheres bonitas como as filhas de Jó. Então Jó adquiriu 10 filhos no seio de Deus, que estavam já descansando no Senhor, e 10 filhos que estavam morando com ele aqui na terra. Restaurou o seu casamento, restaurou a sua amizade com os teus amigos, e o que Deus deseja fazer com esta igreja, é restaurar a nossa vida plena, para que possamos representar Ele nesta terra. Hoje é dia de restauração, irmãos. Hoje é dia de formarmos aqui uma família inabalável. Hoje é dia de confiarmos em Deus, é dia de crermos que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Você pode declarar: minha família é minha bênção? Glória a Deus. Você está dizendo isso porque eu estou pedindo para você, ou você crê que a sua família é a sua bênção? Glória a Deus, né? Eu já vi muitos pais aqui dizendo assim: eu não aguento mais esses meninos, eu não aguento mais. Então, eu quero dizer a você, este fato, essa história vai mudar. O seu marido vai mudar hoje, a sua esposa vai mudar hoje, o teu filho vai mudar hoje, a tua filha vai mudar hoje, os teus amigos vão mudar hoje, e vão ser bênção de Deus, representantes de Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus, amém? Nós vamos louvar este Deus Todo-Poderoso.